Olá, mentes curiosas, sejam bem-vindos ao canal Fragmento X. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou do tema de hoje. Sua participação é fundamental para que a nossa comunidade cresça e o diálogo continue cada vez mais rico. Agora, vamos ao que interessa. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que marcou a história da humanidade. Hiroshima. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre os acontecimentos daquele dia e o impacto que ecoa até hoje. Acompanhe até o final, para entender por que essa história precisa ser contada e recontada. Este é o Fragmento X, um espaço para explorar os pedaços da história que formam o mosaico da experiência humana. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e reflexão. Para entender Hiroshima, precisamos primeiro entender o mundo em 1945. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história, já durava quase 6 anos. Na Europa, a Alemanha nazista havia se rendido em maio, mas no Pacífico, a guerra continuava com uma ferocidade implacável. O Império do Japão se recusava a aceitar a derrota, lutando com uma determinação que assustava os aliados. Batalhas como as de Iwo Jima e Okinawa mostraram que uma invasão terrestre do Japão custaria um número altíssimo de vidas, tanto de soldados americanos quanto de civis japoneses, que eram incentivados a lutar até a morte. Nesse cenário de impasse e exaustão, um projeto ultra-secreto mudava o equilíbrio de poder global. O Projeto Manhattan, um esforço monumental dos Estados Unidos, com apoio do Reino Unido e do Canadá, havia conseguido o impensável: desenvolver a bomba atômica. Essa nova arma, com um poder de destruição jamais visto, era vista por alguns líderes americanos, como o presidente Harry S. Truman, como a chave para forçar uma rendição rápida do Japão. A decisão era complexa e carregada de implicações morais, mas a lógica da guerra prevaleceu. A bomba era a promessa de um fim rápido para um conflito que já havia se estendido por tempo demais. A escolha do alvo não foi aleatória. Hiroshima era uma cidade de grande importância militar e industrial para o Japão. Sediava o quartel-general do 2º Exército Geral, responsável pela defesa de todo o sul do país. Além disso, era um centro logístico e de comunicações vital, com fábricas que produziam material bélico. A cidade tinha sido, até então, amplamente poupada dos bombardeios convencionais que haviam devastado outras cidades japonesas como Tóquio. Isso a tornava um alvo puro, onde os efeitos da nova e terrível arma poderiam ser claramente medidos e observados pelos cientistas e militares americanos. A população de Hiroshima, por sua vez, vivia a rotina da guerra. Havia racionamento de alimentos, exercícios de evacuação e o medo constante dos ataques aéreos. No entanto, na manhã de 6 de agosto, o céu estava claro e um alarme de ataque aéreo que soou mais cedo havia sido cancelado. A vida seguia seu curso. Crianças iam para a escola, trabalhadores se dirigiam às fábricas. E as ruas estavam repletas de pessoas iniciando mais um dia. Ninguém poderia imaginar que, em poucos minutos, a cidade e suas vidas seriam transformadas em um inferno de fogo e radiação, marcando para sempre a história da humanidade. A missão começou muito antes do amanhecer. Da ilha de Tinian, no Pacífico, decolou um bombardeiro, B-29, batizado de Enola Gay, em homenagem à mãe do piloto, o coronel Paul Tibbets. A bordo, uma carga única e sinistra, uma bomba de urânio-235 apelidada de Little Boy. A tripulação de 12 homens voou por mais de 6 horas em direção ao Japão. O tempo estava bom. O céu sobre Hiroshima estava limpo, confirmando a cidade como o alvo principal. Outras cidades, como Kokura e Nagasaki, estavam na lista como alvos secundários, caso as condições não fossem favoráveis. A sorte, ou o azar, estava selada para Hiroshima. Exatamente às 8h15 da manhã, horário local, o Enola Gay sobrevoava o centro da cidade. As comportas do avião se abriram
e Little Boy iniciou sua queda de quase 10.000 metros. A bomba foi programada para detonar no ar, a cerca de 600 metros de altitude, para maximizar seu poder destrutivo. 43 segundos depois, um clarão ofuscante, descrito por alguns sobreviventes como 1000 sóis, preencheu o céu. Foi um flash de luz tão intenso que queimou as sombras das pessoas e dos objetos nas paredes e no chão, deixando silhuetas permanentes como testemunhas fantasmagóricas daquele instante fatal. O que se seguiu foi uma onda de choque e calor de proporções apocalípticas, em um raio de mais de 1 quilômetro do hipocentro, o ponto no solo diretamente abaixo da explosão. Quase tudo foi instantaneamente vaporizado ou aniquilado. A temperatura na superfície atingiu milhares de graus Celsius. Prédios de madeira e concreto desabaram como se fossem de papel. A onda de choque, viajando mais rápido que a velocidade do som, pulverizou estruturas, estilhaçou vidros a quilômetros de distância e lançou corpos pelo ar. O que era uma cidade vibrante se transformou, em segundos, em uma planície de escombros em chamas. Logo após a explosão, uma estranha e terrível chuva negra começou a cair. Eram gotas grandes e oleosas, uma mistura de poeira, fuligem e partículas radioativas condensadas na atmosfera e que agora caíam sobre os sobreviventes atordoados. Muitos, desesperados de sede por causa das queimaduras, beberam essa água contaminada, selando seu destino. Um gigantesco cogumelo de fumaça e detritos subiu a mais de 15 quilômetros de altura, tornando-se o símbolo icônico e aterrorizante da era nuclear que acabara de nascer de forma tão brutal e definitiva. As consequências imediatas da bomba foram um cenário de pesadelo. Estima-se que entre 70.000 e 80.000 pessoas morreram instantaneamente. Muitas simplesmente se desintegraram. Outras foram mortas pela queda de escombros ou pelas queimaduras terríveis. Os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, vagavam pelas ruínas em estado de choque, com a pele pendendo em tiras, gravemente queimados e feridos. Os rios da cidade ficaram cheios de corpos, enquanto outros tentavam desesperadamente se refrescar das queimaduras insuportáveis, muitos morrendo ali mesmo. A cidade se tornou um vasto hospital a céu aberto, sem médicos, sem remédios e sem esperança. Além da destruição física, a bomba atômica liberou um inimigo invisível e duradouro, a radiação. Nos dias, semanas e meses seguintes, milhares de pessoas que haviam sobrevivido à explosão inicial começaram a morrer de doenças misteriosas. Perda de cabelo, febre, manchas roxas na pele e hemorragias internas eram os sintomas do envenenamento agudo por radiação. A contagem de mortos continuou a subir, chegando a cerca de 140.000 até o final de 1945. A bomba não matou apenas no dia 6 de agosto. Ela continuou a matar silenciosamente por muito tempo. Entre os fatos menos conhecidos, há histórias de uma resiliência quase inacreditável. Por exemplo, a apenas 170 metros do hipocentro, o porão de um prédio de concreto armado protegeu Eizo Nomura, que sobreviveu para contar sua história. Em outro caso, as árvores ginkgo biloba, algumas localizadas a pouco mais de 1 quilômetro da explosão, sobreviveram. Elas perderam suas folhas e galhos, mas brotaram novamente na primavera seguinte, tornando-se um poderoso símbolo de esperança e renascimento para os cidadãos de Hiroshima. Esses Hibakujumoku, as árvores sobreviventes, são reverenciados até hoje. Outra curiosidade sombria é a história de Tsutomu Yamaguchi. Ele estava em Hiroshima a negócios no dia 6 de agosto, sobreviveu à explosão e, gravemente ferido, conseguiu pegar um trem de volta para sua casa. Sua casa era em Nagasaki. 3 dias depois, no dia 9 de agosto, enquanto contava a seu chefe sobre o clarão em Hiroshima, um segundo clarão iluminou o céu. Yamaguchi sobreviveu à segunda bomba atômica também.
Ele é uma das poucas pessoas oficialmente reconhecidas pelo governo japonês como sobrevivente de ambos os bombardeios, um testemunho extraordinário e trágico daquele capítulo da história. A tragédia de Hiroshima, seguida 3 dias depois pela de Nagasaki, forçou a rendição do Japão e pôs fim à Segunda Guerra Mundial. No entanto, o legado desses ataques vai muito além do fim do conflito. Eles inauguraram a Guerra Fria, uma era de tensão nuclear em que a humanidade viveu sob a sombra da aniquilação mútua assegurada. A bomba se tornou um paradoxo, uma arma tão terrível que seu principal propósito passou a ser nunca mais ser usada. A existência de arsenais nucleares mudou para sempre a diplomacia, a guerra e a própria consciência da nossa capacidade de autodestruição. A principal lição de Hiroshima é um aviso contundente sobre os perigos da guerra e o poder descontrolado da tecnologia. A história dos Hibakusha nos lembra que as vítimas da guerra não são estatísticas, mas seres humanos com famílias, sonhos e futuros. Suas histórias, repletas de dor e sofrimento, mas também de uma imensa vontade de viver, transformaram Hiroshima de um símbolo de destruição em um centro mundial pela paz. A cidade se reergueu das cinzas não para esquecer, mas para garantir que o mundo jamais esqueça o que aconteceu ali, defendendo incansavelmente o desarmamento nuclear. Refletir sobre Hiroshima hoje, em 2025, é mais relevante do que nunca. Vivemos em um mundo com novas tensões geopolíticas e onde a ameaça nuclear, embora adormecida, não desapareceu. Aprender com o passado significa reconhecer nossa responsabilidade coletiva em buscar soluções pacíficas para os conflitos, em promover o diálogo e em lutar por um mundo onde armas de destruição em massa não tenham lugar. A paz não é apenas a ausência de guerra, é um esforço ativo e constante, uma escolha que precisa ser renovada por cada geração. A memória de Hiroshima é o nosso guia moral nessa jornada. E assim, nossa conversa chega ao fim por hoje. Mas a reflexão, espero, está apenas começando. Se esta viagem pela história de Hiroshima tocou você de alguma forma, peço novamente que deixe seu like, se inscreva no canal Fragmento X e, principalmente, compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você sentiu ao ouvir essa história? Que outras lições podemos tirar dela? Suas sugestões para futuros vídeos também são muito bem-vindas. Afinal, a história é um diálogo sem fim, e é um prazer tê-lo aqui. Até a próxima, Mentes Curiosas!